Olá! Chegou a hora de falar de um assunto que todo ano mexe com a vida e, claro, com o bolso de milhões de brasileiros: o imposto de renda. A gente vai desvendar aqui como navegar por esse processo, sabe? O foco é fugir dos erros mais comuns, aqueles que custam caro, e garantir que a restituição, para quem tem direito, caia na conta sem estresse. Vamos lá. Para começar, eu lanço uma pergunta. A gente sabe que ninguém acorda feliz da vida para declarar imposto, né? Mas se a gente parar para pensar, existe uma coisa que consegue ser bem pior do que isso. E tá aí a resposta. Pior do que pagar imposto é pagar uma multa pesada por causa de uma falha que, na maioria das vezes, era um simples descuido. Um erro de digitação, um documento que ficou para trás. São esses pequenos detalhes que acabam virando uma baita dor de cabeça com a Receita Federal. Isso já nos joga direto no nosso primeiro grande ponto, a famosa e temida malha fina. Muita gente acha que é algo distante, que nunca vai acontecer, mas a verdade é que ela é um sistema bem real, automático e que está ali trabalhando em silêncio o tempo todo. Então, o que é exatamente essa tal de malha fina? Imagina um grande robô verificador. A Receita Federal não depende só do que a pessoa declara. Ela recebe informações de tudo que é lado. Da empresa onde se trabalha, do banco, do plano de saúde. O sistema simplesmente compara o que foi declarado com o que essas outras fontes informaram. Se qualquer coisinha não bater, pronto, o alarme interno soa. E aqui a gente vê direitinho como é fácil cair nessa rede. O processo é simples, a declaração é enviada. Ao mesmo tempo, a Receita recebe os dados de empresas, médicos, bancos. O sistema faz o cruzamento automático. Encontrou uma única vírgula fora do lugar, uma divergência, acabou. A declaração já foi separada para uma análise mais detalhada. É um processo frio, totalmente lógico. E olha, as consequências não são nada leves. O primeiro impacto, o mais imediato, é o bloqueio da restituição. O dinheiro simplesmente não vem. Depois vem a intimação para dar explicações. E o pior de tudo, a multa. Ela pode chegar a impressionantes 75% do imposto que não foi pago e ainda tem juros em cima. O prejuízo financeiro pode ser gigante. Certo. Agora que o risco ficou claro, vamos para a parte prática. A gente vai focar agora nos 3 erros mais comuns, sabe? Aquelas armadilhas clássicas que levam milhares de pessoas para a malha fina todo santo ano. Conhecer esses erros é o primeiro grande passo para conseguir escapar deles. O campeão, sem dúvida, é a omissão de rendimentos. Isso é super comum para quem tem mais de uma fonte de renda. Um trabalho como freela, o aluguel de um imóvel, até aquela venda de um carro ou de ações que deu lucro, tudo, absolutamente tudo, precisa entrar na declaração. Por quê? Porque a fonte que pagou vai informar a Receita. Se o contribuinte não informa também, a inconsistência é certa, não tem como escapar. O segundo grande erro é declarar despesas que não têm como ser comprovadas, principalmente as despesas médicas. Não adianta só colocar o valor que foi gasto com o médico ou o dentista. É obrigatório ter o recibo ou a nota fiscal com o CPF ou CNPJ do profissional, a descrição do serviço e, claro, o nome do paciente. A Receita pega muito no pé disso porque é uma área onde, historicamente, acontecem muitas inconsistências. E o terceiro erro clássico tem a ver com os dependentes. Aqui tem 2 situações bem problemáticas. A primeira é quando um casal separado declara o mesmo filho, por exemplo. Só um pode declarar. A segunda é incluir um dependente e esquecer de declarar a renda que essa pessoa possa ter tido, como uma bolsa de estágio, pensão alimentícia ou até um salário de um primeiro emprego. Beleza, já entendemos os problemas, agora vamos virar o jogo. A ideia é deixar de ser reativo, de só apagar incêndio, para ser proativo. A chave é ter uma estratégia bem definida para fazer a declaração certa desde o começo. Esse slide aqui é ótimo porque mostra o contraste de forma bem clara. De um lado, os hábitos de risco. Pegar os informes e confiar de olho fechado. Declarar o que não se pode provar, fazer tudo correndo para enviar logo. Do outro lado, a estratégia segura. Tratar a declaração como uma espécie de auditoria pessoal. Ou seja, conferir cada papel, comprovar cada centavo declarado e, o mais importante, revisar tudo antes de apertar o botão de enviar. Então, o ponto central de tudo é este aqui, a conferência. A melhor prática é a organização antes mesmo de começar a declarar. O ideal é criar uma pasta, seja no computador ou física mesmo, só para o imposto de renda daquele ano. Chegou o informe de rendimentos do banco? Vai para lá. Pagou uma consulta médica? O recibo já vai direto para a pasta. Isso muda tudo, transforma a declaração de uma caça ao tesouro por documentos em uma simples transcrição de dados. E é bom lembrar, o sistema da Receita não tem sentimento, ele não interpreta intenção,
ele só compara dados. Se um número estiver diferente, para ele é uma inconsistência. Ponto final. E tudo isso que a gente conversou nos leva ao objetivo final de muita gente, a restituição. Declarar certo não é só para evitar multa, não. É sobre garantir que aquele dinheiro que foi pago a mais impostos ao longo do ano volte para o bolso do contribuinte. A lógica aqui é bem direta, né? A restituição nada mais é do que o reembolso do imposto que foi retido a mais durante o ano. Para a Receita devolver essa grana, a declaração precisa estar, digamos, limpa, totalmente processada e sem nenhuma pendência. Um único errinho pode travar o processo inteiro. Para um recebimento tranquilo, a recomendação é seguir esses passos. Primeiro, entregar a declaração certa e, se possível, cedo. Isso aumenta a chance de entrar nos primeiros lotes de restituição. Segundo, conferir umas 10 vezes os dados da conta bancária. Um número errado ali e o dinheiro não entra. Terceiro, depois de enviar, acompanhar o status lá no site da Receita. E quarto, e isso é muito importante, se aparecer uma pendência, não é para entrar em pânico. Existe a declaração retificadora, que é uma ferramenta para enviar uma nova versão corrigida da declaração. Se isso for feito antes de qualquer notificação oficial, geralmente não tem multa nenhuma. Se tiver uma única ideia para guardar de toda essa nossa análise, que seja esta. O verdadeiro perigo não está no erro em si. Porque, vamos ser sinceros, errar acontece. O perigo real está na negligência, na falta daquela revisão final cuidadosa. Essa falta de atenção que transforma um pequeno descuido num prejuízo financeiro bem grande. E para fechar, vale a pena pensar nesta frase. Preencher os campos no programa da Receita, isso é a parte fácil. A parte realmente estratégica é entender que cada informação ali precisa ser precisa ter um comprovante e precisa ser revisada. Essa estratégia, que é bem simples no fundo, é o que separa uma declaração tranquila de meses e meses de dor de cabeça. E a questão que fica é, qual vai ser a abordagem na próxima declaração?